Salve galera do YouTube, tô de volta aí. Meu nome é Christian, esse é o nosso canal de desenvolvimento, né? Agora eu tô parecendo o professor da Casa de Papel. Mas vamos lá, vamos estudar. Hoje o assunto é falar sobre records no C Sharp, beleza? O records, se eu não me engano, chegou no C Sharp 9. E eu quero mostrar para vocês as maiores vantagens de records e por que que é interessante utilizar records ao invés de utilizar classes em alguns cenários, como por exemplo DTOs, né? Para quem não está habituado, o que que é a ideia de DTO? É você ter ali um Data Transfer Object, ou seja, você vai transitar dados entre uma camada e outra da sua aplicação e às vezes, inclusive, devolver esses dados para o front-end. Então, nesse caso, é interessante trabalhar com imutabilidade. Se você não está ainda habituado com a ideia de imutabilidade, eu vou estar passando aqui também, beleza? Vamos iniciar a aula aqui agora. Deixa eu cair aqui para o canto de... Não, peraí. Antes de cair para o canto direito, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se inscreve aí, deixa o sininho ativado aí para você receber as notificações, beleza? E também me ajuda com as redes sociais, deixa eu colocar elas aqui. Me segue lá no Instagram, no LinkedIn, no TikTok e aqui também. Beleza? Me segue lá que eu todo dia posto um conteúdo. Então você tá lá na correria do seu dia a dia, eu já posto uma paradinha lá, você já aprende uma coisa nova por dia, beleza? E a gente troca ideia, conversa, você vê outras visões de outros desenvolvedores. Tudo isso eu falo mais no LinkedIn, né, que é onde a gente mais conversa lá. Valeu? Então vamos cair aqui pro lado direito, vamos estudar aqui um pouquinho junto agora. Então aqui eu tenho minha classe post aqui, beleza? Tá aqui porque ela não foi usada ainda e ela foi criada aqui com os get sets aqui. E ela tem inclusive esse carinha aqui, olha. Ela tem esse construtorzinho aqui pra gente. Então a primeira coisa que eu queria mostrar é qual que é o conceito, o que que é imutabilidade. E por que que eu mostro isso? Porque imutabilidade é uma pergunta que já me fizeram em entrevista, você tem que saber isso aqui, ó, na cabeça, decorado, mano. Então vamos lá. Vou declarar um novo post aqui, eu vou criar um guide.newguide aqui, que vai ser o nosso ID, beleza? E qual que é o título do nosso post? Vou falar que é C Sharp, só para dar um exemplo. Então aqui eu tenho o meu post. Se eu quiser editar o título, eu consigo editar? Consigo. Eu venho aqui e falo que o novo título vai ser .NET. Pronto, editei o título do meu post. Porém, gente, isso aqui é quando a gente faz em uma classe que não é imutável. O que que caracteriza uma classe ser imutável? Uma classe imutável diz que após ela ser criada, você não consegue editar ela. Para que você consiga editar ela, você deve recriá-la com os dados que você quer editado. Então, esse é o conceito de imutabilidade. Quando eu utilizo o título daquela forma ali, ó, que eu estou fazendo aqui, olha só, eu estou editando o título aqui, colocando o .NET, eu estou editando um objeto já existente. Isso caracteriza que o meu objeto ele é mutável. Ele não é imutável. Nesse caso, a gente não tem um conceito de imutabilidade aqui, beleza? Como que eu faço para me transformar uma classe em imutável? Isso aqui eu imagino que você já deva conhecer. A gente transforma esses caras aqui em private set. Quando eu transformo eles em private set, eu estou dizendo que somente dentro da classe eu posso manipular esses caras, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou manipulando eles a partir do meu construtor. Porém, você está vendo que agora o título está dando erro. Olha, post.título não pode ser usado nesse contexto, porque o acesso de set está inacessível. Porque ele é um private aqui. Ele está dizendo que é private, private. Só aqui dentro aqui, beleza? Então, nesse caso, agora minha classe está imutável. Porém, se eu venho aqui e faço um oh, public void editar título, você pode fazer isso, beleza? Public void editar título e você coloca o novo título aqui em string, título é igual a título, beleza? E agora aqui em cima, ao invés de você fazer um post dessa forma, você chamar o editar título e passar o .NET aqui, automaticamente sua classe também deixou de ser imutável, porque ela está sendo editada, o objeto está sendo editado após ter sido criado, beleza? Agora eu vou passar uma outra característica de classe que a gente tem aqui. Eu vou criar um novo post aqui, olha só. Var post 2, ele é a mesma coisa que o post 1. No caso, quando eu digo a mesma coisa, ó, vou pegar o mesmo ID e vou pegar o mesmo título do post 1, beleza? E agora eu vou vir aqui no console write-line e eu vou comparar os dois, beleza? Então, comparação. E vou fazer o seguinte: post é igual ao post 2. Eu estou criando o post 1 o post 2 com as mesmas características do post 1. Beleza? Nesse caso, para a gente, eles são sim iguais. Mas para o sistema não é. Então, olha só, .NET Run, vou rodar aqui. Vamos esperar. Olha só, comparação é falsa.
Ele está dizendo que não, eles não são iguais. Por quê? Porque quando a gente utiliza um new post para uma classe, o que a gente está fazendo é comparando eles ali para ver se eles são o mesmo objeto. Então, se eu comparar post com post, vai dar certo. Se eu comparar post 2 com post 2, vai dar certo, porque é a mesma referência de memória que ele está utilizando ali para poder localizar esses objetos, beleza? Esse é o comportamento padrão de comparação de classes. Agora, mano, eu vou colocar um outro conceito ainda que a gente não tem. Vamos supor que eu quero jogar numa variável por desconstrução. Então vai ser assim, ó, o ID e o título ali. Eu consigo fazer isso quando é classe? Não consigo, e já, inclusive já deu um erro aqui no VAR aqui. Eu não consigo, porque para mim utilizar desconstrução com classe, eu preciso vir aqui, vou tirar esse editar título, tá, gente? Tirando, eu preciso ter aqui, ó, public void de deconstruct. E aí aqui eu vou ter, ó, out. Eu vou desconstruir um ID e uma string, né? No caso, então vamos lá, guide, o ID é guide, né? Guide ID out string título. Beleza? Estou fazendo essa desconstrução e aí eu faço o seguinte: ID é igual ao ID com I maiúsculo e o título é igual ao título com T maiúsculo. Dessa forma eu estou referenciando os objetos aqui dentro. Quando eu faço isso, eu consigo ter a minha desconstrução. Olha só essa sintaxe aqui, ó. ID título funcionou aqui no post. Beleza? Nesse caso deu certo. Se eu quisesse fazer, se eu tivesse mais uma terceira propriedade, aqui, ó, por exemplo, public prop uh, string, e ao invés de ser título aqui, eu vou dizer que poderia ser aqui uma descrição. Deixa eu dar o close desse negócio aqui. Ele não daria erro aqui em cima, beleza? Se mesmo se o meu construtor tivesse aí, não dá erro. Por quê? Porque quando ele faz isso aqui, ele está executando por baixo dos panos o meu método deconstruct, né? Que é uma palavra, inclusive, reservada do C Sharp aqui. Então, olha isso. Eu consigo fazer desconstrução de classe, porém eu tenho que implementar isso. Eu consigo fazer comparação de classe? Não consigo de forma padrão, não funciona. Vou tirar essa descrição aqui. Beleza? E também classes permitem que eu seja mutável. Porém, o comportamento padrão de records funciona diferente. Olha só, ao invés de ser um post aqui, eu vou criar um post DTO, que vai ser o nosso record, beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, public, não, record, post DTO. O post você pode criar ele dessa forma aqui, o record, quer dizer. Eu passo já na frente aqui como que vai ser os meus dados. Então eu tenho o guide ID aqui e o string título. Beleza? Ponto e vírgula. Pronto, já está criado o meu record. Simplesmente isso aqui. Se eu vim aqui, ó. Não, com tudo isso aqui, ó. Essa linha de código, ela representa esse comportamento todo aqui, ó. Porque o post, no caso, o record, né, ele já vem por padrão de fábrica, um desconstruct implementado. Porém, o padrão dele é com todos os caras que você colocar aqui. Opa, todos os caras que você colocar aqui, beleza? Ele também já é por padrão imutável, joia? E a comparação dele funciona por valor, que é um pouco diferente. Olha só, eu vou vir aqui agora e vou criar um novo post DTO, beleza? O ID e o título é a mesma coisa. Agora, eu vou fazer um var post 2 é igual a new post DTO, beleza? Porém, eu vou pegar os dados do post 1, post ID, post título. E agora vamos fazer a comparação. Console.writeLine, comparação. E eu vou comparar o post, ele é igual ao post 2. Olha só o que eu estou fazendo. Vou salvar e agora aqui, .NET Run. E vamos rodar. E agora a comparação é true. Eu utilizei da mesma ideia que classe, porém, no caso de record, o que é comparado são os valores e não a referência de memória, igual acontece no 1, beleza? E como eu disse, os records, eles são imutáveis. Então, se eu tento fazer post.título é igual a alguma coisa, ele não permite, porque ele é imutável, ele não vai deixar que eu edite o título. Esse é o comportamento padrão de um record, entendeu? Se ele é imutável, como que eu faço para me criar um segundo post com base no primeiro?
pensando nessa ideia de imutável, tem que usar essa sintaxe e ficar copiando todas as propriedades de outro? Não. Você pode usar a propriedade if do JavaScript que funciona dessa forma. Eu vou criar o post 2, porém somente com um título diferente. Nesse caso eu vou falar, não, eu quero um post, ó, post 2 é igual a post, o if, a gente vai usar a sintaxe aqui do if, beleza? E aí eu vou dizer que só o título eu quero que seja diferente, beleza? Para mim garantir que o que eu fiz aqui tá certo, olha só, eu estou criando um novo com base, ou seja, eu estou recriando, beleza? E agora vamos fazer um teste aqui, ó. Eu tenho esse equals aqui que vai ser falso, porque agora o título é uma propriedade diferente. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de parecer comparação, eu vou vir aqui no post.toJSON. Gente, esse toJSON foi eu que criei, tá? Não é nativo, não. E o 2 aqui, tá? Se quiser entender o que é o toJSON, ele é isso aqui, ó. Options, e aí eu uso o JSON Serializer aqui, beleza? Tô dentro do meu próprio console Playground que eu uso para gravar os vídeos. E vamos rodar para ver se um tá realmente copiando o que eu não editei aqui no if aqui agora. Olha isso, ó. .NET Run. E olha isso, ó. O segundo é o post 2 e o primeiro é o post 1. Então, olha isso. O ID aqui, ele é exatamente o mesmo, ó. Então, o que eu não editei com o if, ele manteve as propriedades. Olha que interessante isso. Ele já funcionou do jeito que a gente queria. E agora, só para finalizar, mais um toque que eu queria mostrar. Eu já mostrei que records são imutáveis, né? E também os records já vêm com a implementação pronta de desconstrução. Então, se eu vim aqui, var, eu quero um ID e um título é igual a post, sem fazer nada, o meu record já funcionou, beleza? Se eu parar o mouse, se eu imprimir o ID aqui agora, vai ser o mesmo ID desse cara. E se eu imprimir o título, vai vir C Sharp aqui, porque esse cara tem um título de C Sharp. E como que ele funciona, essa destruturação, esse destruct? Ele funciona com base na mesma sequência de parâmetros que eu tenho aqui no meu record. Então, o meu record, ele não tem um guide ID e uma string título. Então, a minha destruturação, obrigatoriamente, eu sou obrigado a passar os dois parâmetros, sendo o primeiro vai receber o ID e o segundo vai receber o título, tá? É assim que funciona a destruturação. Se eu adicionar um terceiro parâmetro aqui, vou adicionar aqui agora para a gente ver, olha só. Opa, ele apagou o que eu não queria. Então, string descrição. Automaticamente vai dar erro aqui, ó. Por quê? Porque quando eu faço a destruturação, vou até mandar aqui em cima, ó. Descrição do meu post. Quando eu faço a estruturação, o número de itens que eu tenho aqui, ele tem que ser o mesmo número de itens que eu tenho aqui no meu construtor. E isso não acontece em classe, porque na classe é você que implementa o destruct. Então, o record, ele já vem com uma implementação do destructor pronta. Exatamente, uma implementação. Porque se eu pegar essa mesma implementação que eu tenho na minha classe aqui, ó, que eu tenho o ID e o string título, eu posso vir aqui no meu record, pôr um corpo nele e implementar isso aqui também. Quando eu implemento isso aqui, ele me permite fazer essa destruturação igual uma classe. Então a gente já começa a entender que o record ele tem um propósito diferente de uma classe. Uma classe tem os comportamentos dela e esse tipo de coisa. E o record ele é já um objeto imutável. Ele já tem algumas coisas pré-implementadas dentro dele. E por ele ser imutável, eu acredito que ele se torna a melhor opção para a gente trabalhar com DTOs. Beleza? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com mediators, os commands, por exemplo, as queries, eu gosto de trabalhar com records nesse caso. E eu imagino que faça sentido aí para você também. O que você achou dessa aula? Deixa nos comentários. Não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui, se inscrever e me seguir nas redes sociais aí, valeu? Até a próxima, gente. Tamo junto.